Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho nesta data, 31 de outubro de 2024, quinta-feira, precisamente às 8 horas, 18 minutos e 45 segundos, compartilhar convosco a gloriosa, fiel e santa palavra do Senhor nosso Deus, registrada no livro do Evangelho de Marcos, capítulo número 10, dos versos 46 ao 52, os quais testificam da cura do cego de Jericó, cego por nome Bartimeu. Passo a leitura então do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52, respectivamente. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glórias a Deus, glórias a Deus, louvado seja Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que nós temos nesse contexto um homem deficiente visual, por nome Bartimeu, filho de Timeu, como está registrado no versículo 46, que estava sentado junto ao caminho, mendigando. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. O Senhor Jesus, ele foi até essa cidade, Jericó, onde residia Bartimeu, que tinha esta deficiência visual. E estava juntamente com seus discípulos ali, e uma grande multidão seguia com ele junto. E já na saída da cidade, na saída de Jericó, Bartimeu, que estava assentado junto a este caminho, junto ao caminho já da saída da cidade, mendigando, porque a condição dele era deficiente visual, hipossuficiente economicamente e socialmente. Então não tinha como ter um trabalho, não é? Naquele tempo antigo não tinha como, não tinha outro jeito. A única saída para prover o alimento dele, próprio, o sustento dele, era a mendicância. Então ele estava mendigando junto ao caminho, já na saída da cidade de Jericó.
No versículo 47 fala: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, Bartimeu, ele estava naquela condição, com essa deficiência visual. Porém, ele podia ouvir e podia falar. E ouvindo e falando, ele clamou. Ele viu que Jesus estava ali, já saindo da cidade. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ele ouviu Jesus. Jesus estava ali. Ouviu. E discerniu a presença do Senhor Jesus naquele lugar. Sentido, audição, coração. Sentiu ali que era Jesus, porque não é qualquer pessoa. É o Senhor Jesus. A presença dele em um lugar. Tudo fica diferente quando Jesus está em um lugar. Quando Jesus está na igreja, quando o Senhor Jesus está em nosso meio, está numa terra, Jesus numa casa, tudo muda. O ar é melhor, o ambiente é melhor, o Espírito do Senhor opera. Jesus em nosso meio, Jesus na nossa casa, Jesus operando em nossa igreja, Jesus numa terra, abençoando. E ele ouviu que Jesus estava ali e clamou. Paulo clamou, glórias a Deus, ele clamou ao Senhor Jesus. Clamou para a pessoa certa, clamou ao Senhor Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os olhos do coração viu e sentiu que o Filho de Deus estava ali. Aquele que poderia salvar ele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E muitos aqui repreendam quando você está clamando, pedindo, insistindo no propósito, pedindo uma ajuda, querendo o milagre do Senhor, a salvação do Senhor, para que Ele opere esse milagre. Tem muitos que repreendem, muitos religiosos, muitos ativistas, muitos incrédulos, falaram: não, a cura, aquele sinal de maravilha foi só para aquele tempo. Hoje não existe mais. Hoje nós temos que buscar outras coisas. Ele não houve esses sinais de maravilhas, foram aplicados somente naquela época. Jesus curava só naquele tempo, o tempo que ele estava na terra com discípulos. Hoje ele não cura mais, hoje ele não opera maravilha. Muitos aqui falam isso, muitos religiosos, muitos dogmas ensinados em algumas igrejas que afirmam isso. Afirmam até que não existe os dons, que o Senhor não batiza com o Espírito Santo, que não existe o dom de línguas, que não existe evidências disso, dos sinais do Senhor Jesus, hoje na igreja dele, que o Senhor não opera mais essa maravilha, o Senhor não cura mais, não batiza com o Espírito Santo, o Senhor não repreende os espíritos contrários, não há cura, não há libertação. O que você precisa é crer na palavra do Senhor, que é o certo, mas que a palavra, que esses sinais de maravilhas só ficou restrito naquela época. Nem consideram o que foi feito em Atos dos Apóstolos. Tudo lá patenteado para ensinamento, instruções da Igreja do Senhor Jesus, eles não se atêm, não. Ensinam só dogmas mesmo.
Então, é o rito religioso ali, né? Que o Senhor não opera mais a maravilha, que Ele não liberta, que Ele não cura. É uma doutrina aplicada por alguns homens, erroneamente. Prezam mais para os dogmas da sua igreja. Os estatutos, os ensinamentos. Estão cegos, não conhecem o poder de Deus e os dons do Senhor é a maravilha. O agir de Deus, do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado. E continua operando o dom maravilhoso do Espírito Santo, o falar com o Senhor Jesus, falar com Deus e o Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Senhor continua operando e batizando, libertando e curando, operando sinais e maravilhas aqui na terra. E Bartimeu, ele ficou indiferente aos apelos contrários, né? Que falavam para ele se calar, né? Muitos que fazem isso, né? Obstam-nos o direito de clamar ao Senhor Deus para que Ele nos cure, para que Ele faça aquilo que os homens não têm o dom, a capacidade de fazer. Ainda que tenha ensinamento na palavra do Senhor, que é para orar pelos enfermos, que é para ungir os enfermos. Eles não fazem a parte dele e obstam aqueles que querem se chegar até o Senhor Jesus, para receber do próprio Senhor Jesus a cura, a libertação e a salvação para a sua alma. Eles confinam tudo somente numa pessoa. Querem nos calar, querem que desistimos de buscar a bênção direta com o Senhor Jesus. Irmos direto à fonte da água viva, não é? Para que possamos receber dessa água e não termos mais sede. E nessa água sermos curados de todas as nossas enfermidades e que possamos ser libertos de tudo nessa água, água limpa, água viva do Senhor Jesus. Mas ele ignorou aqueles que estavam obstando ele de chegar até o Senhor Jesus, achando que ele estava molestando o Senhor Jesus. Ele não deu ouvido a essas vozes contrárias, a essas vozes incrédulas, ativistas, religiosidade, que querem nos calar e calar. E às vezes calam para sempre aquela voz de clamor ali no coração, para que não nos chegando até o Senhor Deus. Acabam dizendo, essa causa é impossível. O Senhor não vai realizar, não vai abrir essa porta. Não conhecem a Deus e impedem que nós conhecemos o Senhor Deus, impede-nos ter um contato com Ele, intimidade com Ele, nos enxergamos somente a Ele para adorar somente a Deus. Mas quem ouve a voz do pastor, do sumo pastor, Senhor Jesus, ouve, sente que Ele está num lugar, clama para Ele, como fez Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Quem ouve a voz do Senhor Jesus não fica mais implorando favores, atenção, mendigando esses favores, atenção, mendigando visitas, mendigando assistência, mendigando ajuda, mendigando auxílio de quem não quer ajudar, sempre mendigando junto ao caminho, na beira do caminho, junto do caminho, na igreja, beira do caminho, sentado nos últimos bancos ali, mendigando. Vou ficar aqui, quem sabe aquele homem de Deus passe por aqui e ele me veja e eu consiga falar com ele. Vou ficar aqui assentado nesse banco, perto do banheiro, o homem de Deus vai passar por aqui e eu vou conseguir falar com ele. E ele vai me dar atenção e se inclinar para a minha causa, porque eu não estou conseguindo falar com ele. Não estou mendigando, estou mandando mensagem no WhatsApp, saldo ele no WhatsApp. Ele não tem a dignidade de responder a saudação pelo WhatsApp.
ignora a minha mensagem ali, não responde, não sauda pelo WhatsApp, não quer saber o que está acontecendo. Estou dependendo de alguém que esteja na brecha, de que um diácono esteja na vontade do Senhor, esteja em comunhão com Deus, para ouvir Deus falar: visita o meu servo. Ele está precisando dessa cesta básica, ele precisa que pague as contas dele. Estou mendigando sempre à beira do caminho, junto ao caminho. Estou indo para a igreja junto com os meus irmãos. Estou sentado no último banco, mendigando. Estou mendigando porque eles estão cegos também, não veem as necessidades dos oprimidos, os pobres e necessitados do Senhor. E nós estamos cegos também em mendigar favores de quem não quer ajudar, de quem faz a obra do Senhor fraudulentamente, de quem não visita o pobre, de quem não visita o enfermo, de quem não veste o nu, de quem não visita os encarcerados. Estão cegos e nós estamos cegos só nessa dependência desses homens. Um cego guiando o outro, ambos cairão numa cova. Ele estava mendigando junto ao caminho, mendigando, até que sentiu a presença do Senhor Jesus, ouviu que ele passava por ali, clamou, e não relevou o que os homens que estavam impedindo que ele clamasse, pedindo para ele calar a boca, que ele se calasse. Ele clamou mais, clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quanto mais nos impedem de clamar, nós temos a liberdade, livre-arbítrio, temos boca. Ouçamos a voz do Senhor e clamemos a Ele dia e noite. Clamemos ao Senhor Jesus, que Ele sim nos ouve e Ele nos atende. Tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus de fato nos atende. Ele nos ouve, nos atende e Ele nos livra, cura e salva. E Jesus, versículo 49, parando, disse que o chamassem. Glórias a Deus. Jesus parou. Senhor Jesus, que som dos corações, ouviu aquele clamor. Parou. O Senhor para. Ele para. O Senhor Jesus, Ele é apto, está pronto para nos atender todo o tempo. A voz que clama por Ele, que clama. Ele sonda o coração contrito e quebrantado. Ele é compassível, Ele é misericordioso. Jesus é amor. Não é? Ele parou, atentou para o cego Bartimeu. Pediu, dissesse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Olha, quem estava falando lá, alguns que estavam falando daquele meio para se calar, diante de uma ordem de Jesus agora, vamos chamar ele. E já disseram: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Tem bom ânimo. O que estava clamando agora já está fortalecido. O Mestre me chamou, Jesus me chamou, glórias a Deus. Né? Levanta-te que Ele te chama. Quem está chamando é Jesus. Jesus está chamando. Não é o homem que chamou. Olha, hoje eu estou disposto a te ouvir. Tem bom ânimo, viu? A minha agenda tem um espacinho para você. E há uns aí que, para conseguirmos falar com um homem de Deus, um obreiro aí, ele tem um assessor, um secretário, você tem que passar pelo secretário e ele demora, às vezes, 7 meses para te atender. É agenda para falar com esses homens de Deus, não é? Às vezes estão ocupados demais, estão ocupados nas redes sociais, estão no Instagram, estão fazendo podcast deles ali, estão muito ocupados, não tem tempo para atender as ovelhas do Senhor Jesus. Elas estão mendigando no caminho, eles estão muito ocupados, não dão entrevista,
em falar com alguns políticos, estão ocupados demais, estão ocupados em cuidar mais da família, deixando os domésticos da fé, não querem saber não procuram saber o estado das suas ovelhas, estão ocupados, estão muito empenhados nas viagens missionárias, estão para lá e para cá num ativismo religioso muito grande, enquanto a ovelha perece nos hospitais, perece em casa, num quarto abandonado, perece na cadeia, estão perecendo, estão nuas, estão morrendo à beira do caminho, enquanto eles estão muito ocupados com seus afazeres, com seus ativismos religiosos, né? Estão preocupados demais com o seu eu, não é? Eles são famosos, né? Estão viajando para lugares de fama, não é? Condomínios aí fora, Miami, fora, Estados Unidos, estão se banqueteando com muitos manjares de pessoas ricas, de ovelhas gordas, não é? Afortunadas, não é? Eu tenho que buscar essa ovelha, porque o dízimo dela é muito alto, e desse dízimo que eu sustento a minha família, eu tenho que ficar com essa ovelha, porque ela é gorda, e o dízimo dela, eu vou poder sustentar meus filhos lá fora, eu vou poder ter todos os bens que eu quero, adornar minha esposa com toda a roupa de luxo, não é? Eu preciso manter esse padrão, então tem que adorar essa ovelha gorda, porque o dízimo dela é alto. Agora, a ovelha que está morrendo, a desgarrada, a que está doente, que está enferma, ela cuida lá. Então não impeça, deixamos que nós vamos até o sumo pastor, para que ele possa nos levar para o aprisco dele, Senhor Jesus, que possamos correr. Vamos clamar ao Senhor Jesus, o sumo pastor que cuida de fato das ovelhas. O Senhor Jesus, sim, ele está atento, pronto, e ele nos chama, não é? Ele nos chama para cuidar de nós. E a ovelha ouve a voz do seu pastor, ouve e clama por ele. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Porque muitas das vezes, né, estamos tão cegos, não é? Que não conseguimos ver que Jesus está ali falando, não é? E nós não atentamos para isso. Estamos tão cegos espiritualmente, tantas dores, estamos tão embriagados pela luta, pelas lágrimas, tanto desprezo, tanto abandono, que não vemos que o Senhor Jesus está ali nos chamando. Às vezes ele chama até para que possamos ir para um outro lugar. Ali não vamos colher mais nada nesse lugar. O ativismo religioso cegou todos, que ninguém consegue mais atentar para aquela voz que clama pelo Senhor Jesus. Não há mais a voz do Senhor Jesus dentro daquele lugar. Tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. O Senhor Jesus está chamando hoje, nos chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glórias a Deus. Né? Ele já levantou. Lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Antes de levantar, ele lançou dele a capa. Lançou a capa dele. Lançou aquela capa de mendicância. Não é? Lançou aquela capa esse desprovido, de oprimido, de necessitado, de hipossuficiência social, econômica, lançou a capa dele de mendicância. Ele lançou a capa dele de pedinte, a capa de miserabilidade, a capa que estava sobre ele. E o Senhor Jesus hoje nos chama, o Senhor Jesus está nos chamando. Tenhamos ânimo. Vamos lançar a nossa capa de religiosidade, a nossa capa de indignidade,
Não é porque quando estamos mendigando, pedindo, nesse ativismo religioso, dependendo disso, onde muitos não atentam para os oprimidos necessitados do Senhor, nós ficamos nesse ativismo, temos que se conformar, então que possamos, não temos dignidade espiritual, possamos lançar essa capa de conformidade que é assim, é tudo assim, desde os tempos antigos foram assim, é dessa forma, dependemos de um e outro que vai ajudar, que vai fazer a obra, dependemos de alguém que vai orar, essa mendicância constante, possamos, que o Senhor Jesus possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos discernir e irmos até o Senhor Jesus, a fonte de tudo, a fonte da vida, a fonte de todo o bem, aquele que coopera com os obreiros, fazendo a obra dele, aquele que atende o pobre, necessitado, os enfermos, aquele que assiste, que dá toda assistência, aquele que cura, que liberta, que abre os nossos olhos. Ele continua operando sinais e maravilhas. Deixemos a nossa capa da frieza, a capa da mesmice. É a mesma coisa, a rotina, esse rito, essa liturgia não muda. Ao assentar ou levantar assim, dessa forma, as bênçãos estão condicionadas, estão restritas a apenas algumas pessoas. Estamos cegos espiritualmente. Vamos deixar a capa de orgulho, a capa da soberba, a capa da antiguidade. Quanto tempo é assim? A igreja sempre foi assim. O rito é dessa forma. A liturgia assim, não podemos mudar. A capa da antiguidade, os costumes. Não tem dom. Aqui não se ora, o Senhor Jesus não cura. Quando há um testemunho de cura, alguns duvidam. Capa da antiguidade, capa da frieza. Temos o Senhor Jesus que diz: eis que estou convosco todos os dias. Então os milagres é para que ocorram todos os dias na igreja do Senhor Jesus. A palavra que deve ser ensinada, que vem revelada, que o Senhor Jesus, Ele cura. Não é? Ele cura, Ele continua, Ele não mudou. Está em Hebreus, capítulo 13, a palavra do Senhor diz, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem Ele curava, hoje Ele cura. E Ele continuará curando, operando os sinais dEle, maravilha. Ele continua chamando o povo dEle, continua chamando aquele que clamou a Ele dia e noite. Ele continua chamando para a salvação, para que a pessoa seja batizada. Ele continua chamando, vinde às águas. Ele continua te chamando para salvar, para que sua alma seja salva. Deixemos a capa da antiguidade, deixemos a capa do cargo renomado, do cargo, do desencargo, da capa de encarregado. É capa, é título. Eu fui chamado, tem que respeitar o meu cargo. Deixemos essa capa do ativismo religioso, deixemos essa capa. O Senhor Jesus está chamando. E vamos ter com o Senhor Jesus. Vamos deixar a capa de dependente, de oração. Vocês orem por mim, mas ninguém ora por mim, ninguém vem aqui orar comigo. Estou pedindo oração muito, ninguém vem aqui. Larga dessa capa, clame ao Senhor Jesus, Ele está te chamando, clame a Ele, Ele te responde. O Senhor Jesus é misericordioso e compassível, Ele ouve a voz que clama. Assim como a ovelha conhece a voz do pastor, o pastor conhece as ovelhas dele, as que clamam, e ele vem buscar as que estão
mendigando à beira do caminho. Ele vem buscar a que está ferida, a que está enferma, a que está desgarrada, a desviada. Ele vem buscar no caminho que ela está ali, à mercê de todos os lobos. Larga essa capa. Larga essa capa de pedir atenção, afeto. Larga essa capa. Eu sou instrumentista, eu faço muitas tocadas, eu visito muito. Larga essa capa. Você não conhece Jesus? Vai ter com Ele. E será um levita de fato. Não um instrumentista, será um levita que adora o seu espírito em verdade. Toca para adorar o Senhor. E não para ser adorado, para ser louvado. Larga essa capa. Para de pedir para o homem que não conhece Jesus. Clame a misericórdia do Senhor Jesus. Larga a tua capa, a capa da dureza, a capa do eu. Hoje eu não quero. Larga essa capa. Clame a misericórdia do Senhor Jesus e vai ter com o Senhor Jesus. E Jesus, quando ele foi até Jesus, versículo 51, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? Queres que eu te faça? Depois que você largar a sua capa e ter um encontro com o Senhor Jesus e ouvir dele a pergunta que ele quer te fazer: que queres que eu te faça? Olha, o Senhor atentou para você, mandou te chamar e te perguntou, pessoal, ele viu a sua dignidade, seu coração, tratou como uma pessoa humana, não é? Culturas nossas, como a nossa terra, não tratam um deficiente visual, quem tem deficiências, como pessoas humanas. Toda vez Jesus perguntou: o que queres que te faça? Conhecia o cego Bartimeu, conheceu o coração dele, sondou quando ele clamou. Conhece bem o que é no coração do homem. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Glórias a Deus. Que queres que eu te faça? Hoje o Senhor te pergunta: que queres que eu te faça? Está perguntando para mim: que queres que eu te faça? O que você quer que o Senhor te faça hoje? O Senhor está te perguntando. Clame a Ele, responda para Ele. Clame a misericórdia dEle. Lança a tua capa. Lança ela. Vai ter com Jesus. Responda para Ele. O Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? Glórias a Deus. Quero justiça, Senhor. Justiça. Faz por mim justiça. Ninguém pode fazer isso por mim. Estou cansada de mendigar nas varas, pedindo meu direito. Cansada de mendigar nesse caminho, nessa vereda tortuosa que é um judiciário. Quero justiça. Pretei a minha causa. Faz justiça contra os meus inimigos, contra aqueles que me oprimem. Faz justiça contra aqueles que me desprezam. Faz justiça, Senhor, na tua casa contra os irmãos que desprezam o outro irmão. Faz justiça, Senhor. Aqueles homens de Deus que foram chamados, separados, foram ordenados para orar, para buscar, para atender os necessitados, para julgar as causas do teu povo. Faz justiça, Senhor. Faz por nós justiça. Justiça social. Cuida dos enfermos, cuida dos deficientes, de toda a deficiência, cuida das nossas crianças, cuida da nossa família, Senhor. Faz por nós justiça, Senhor. Faz justiça aos oprimidos. Faz justiça aos pobres e necessitados. Faz justiça aos domésticos da fé.
A justiça por nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Busca ovelhas, Senhor. Estamos abandonados. Cura as nossas feridas, Senhor. Nos cura. Salva-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, do lobo. Não deixa cairmos na garra do lobo. Salva-nos, Senhor. Coloca-nos no teu aprisco, porque é seguro. Abre meus olhos para que nós possamos te ver, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais e físicos. Abra, Senhor. Abra nossos olhos para que possamos ver a sua maravilha, os seus sinais de maravilha. Visita-nos com os seus dons, Senhor Jesus. Partícia. Cura-nos, Senhor Jesus. Cura as nossas chagas, as nossas feridas. Passa o seu bafo no nosso coração. Cura-nos, Senhor amado, desse abandono, desse isolamento que os homens nos confinam. Ampara-nos, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós. Busca aqueles que estão desviados dentro da tua própria casa, tão perdidos, tão sozinhos, sem amparo, sem atenção do pastor, sem atenção do homem de Deus. Está entregue a si mesmo. Busca essas ovelhas, Senhor, meu Deus. Leva para o teu aprisco. Cura, Jesus. Cura e liberta e salva, Senhor, para que possamos andar nos seus caminhos. Até a sua vinda, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Tem misericórdia. Se compadeça do teu povo, da tua igreja, das tuas ovelhas. Abra os nossos olhos para que possamos te ver, Senhor. O Senhor não mudou. O Senhor continua operando. Fica conosco, Senhor Jesus. Abra os nossos olhos. Tem misericórdia de nós. Abra os nossos olhos para que possamos ver a Ti, a Sua glória. A Tua glória, Senhor. Possamos ver que o Senhor está conosco, sentir a Tua presença, para que não dependemos mais de homem algum. Assista-nos, Senhor. Assista nas nossas necessidades, nas nossas enfermidades, nas nossas dependências. Vem nos consolar, Senhor Jesus. Não precisamos, por favor, de homem algum. Precisamos de Ti, Senhor. Olha para nós, atenta para nós, Senhor. Vestimos a nossa capa aqui. Estamos deixando a nossa capa no seu altar, no altar da misericórdia, da Tua graça. Tem misericórdia de nós. Atende-nos, Senhor. Ouve o nosso clamor. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós, Senhor. Cura as nossas enfermidades. Liberta-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita-nos, ó Pai. Visita-nos. Visita-nos, Senhor. Vem de encontro ao nosso coração. Vem de encontro, Senhor. Cura-nos. Faz justiça por nós. Faz justiça. Para a honra e glória do Teu nome. Glória ao justo. Glória ao justo. Glória ao justo juiz. Glória a Jesus. 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 Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha vista. Glória a Deus. Ele pediu isso para Jesus. Ele queria ter visto. Glória a Jesus. Pediu isso para o Senhor Jesus, autor da vida, autor e consumador da fé. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que possamos hoje ter vista para ver as maravilhas do Senhor.
que Ele continua, Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele cura, Ele opera sinais e maravilhas, Ele salva, Ele liberta, Ele faz justiça por nós. Ele nos livra de toda opressão. Ele nos dá vista espiritual. Jesus, 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 glória a Jesus. Jesus lhe disse, glórias a Deus, vai, a tua fé te salvou. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, a tua fé te salvou. Olha, Jesus não falou para ele, vai, a tua fé te curou. Ele falou, a tua fé te salvou. Ele foi salvo na alma, salvação para a alma dele. Porque às vezes nós somos curados das nossas enfermidades, mas perdemos a nossa salvação. Só estávamos seguindo Jesus, estávamos pedindo oração, buscando o Senhor para receber a cura. Mas cura física. Mas continuávamos cegos espiritualmente, sem conhecer Jesus. Deus pôs um homem, uma mulher de Deus para orar, o pastor ungiu, o ancião ungiu, o presbítero, o diácono foi lá visitar, o cooperador visitou, ungiu e ele foi curado. Deus permitiu. Deus é bom, Ele é benigno, Ele é misericordioso. Não quer que uma pessoa fique definhando num leito de enfermidade. Deus curou, mas depois a pessoa não alcançou fé para a salvação. Não é? Então, pela fé de quem obedeceu o mandamento, a palavra do Senhor, está alguém enfermo, ore, ela foi curada pela palavra, pela fé de um obreiro, que a palavra de Deus, quando enviada, se cumpre, não volta vazia. Então, ele recebeu cura, o dom da cura. Como muitos têm, glórias a Deus. Existem homens e mulheres de Deus com esse dom, glórias a Deus. Glórias a Deus, dom de Deus. Senhor operando sinais e maravilhas aqui na terra e Jesus cooperando com eles. Porque o Senhor fala, esse sinal seguirão os que creem. Né? Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos, curarão. É palavra de Deus, é promessa do Senhor. Os enfermos devem ser curados, é promessa de Deus. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu salvação e cura. Ele passou a ver. E logo, de imediato, porque com o Senhor Jesus é assim. Ele está pronto para ouvir, para atender, para salvar, para curar e para libertar. Para levar para o céu. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Glórias a Deus. Ele foi salvo, foi curado e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vai, a tua fé te salvou. Ó, que fé que estava operada desde ali, quando ele estava clamando, ignorando aquelas vozes contrárias, pedindo para ele parar de gritar ao Senhor Jesus. No versículo 48, que fala, muitos o repreendiam para que ele se calasse. Que muitos repreendem para que nós calemos a boca, não falemos nada, não reivindicamos, não ficamos indignados por algumas situações dentro da casa do Senhor. Muitos nos repreendem para calar, para não clamar, para não orar. Os que têm a capa do conformismo, a capa da antiguidade, a capa da mesmice, eles nos repreendem e nos prendem nesses dogmas. Estamos presos a alguns dogmas. É rito, é liturgia. Estamos presos a esses estatutos, não é? Somos repreendidos e presos nesses dogmas que não liberta, que não cura, que não faz nada. É pelos pobres necessitados, Senhor, que nos impede de chegarmos sinceramente, em verdade, até os pés de Jesus,
para que possamos adorar somente a Deus, não o homem. Só Deus poderia efetuar esse milagre. Salvou, curou e fez com que o cego que estava mendigando no caminho andasse pelo caminho junto com Jesus. Seguiu a Jesus pelo caminho. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ora, Bartimeu agora não estava mais assentado, mendigando, não é? Com aquela capa da mendicância, aquela capa pedinte, aquela capa da insuficiência social e econômica. Não estava mais com aquela capa da indignação, a capa da miserabilidade. Ele lançou a capa de pedinte dele, foi até Jesus quando Jesus chamou, e Jesus salvou, curou, restituiu a visão para ele, deu visão para ele. Ele passou a seguir Jesus, passou a seguir a Jesus, não deu a voz daqueles que repreenderam ele, prenderam ele, queriam prender ele naqueles dogmas todos. Jesus é só para alguns, não é para você. Jesus está confinado somente a esta denominação, a essa igreja. Só aqui que Jesus opera maravilha. Não é para você que é de fora, não é para pecador, não é para o desviado, não é para você banido que vive à margem, escória da sociedade. Não é para você marginalizado que está à beira do caminho, mendigando o favor do homem. Alguns falam isso, prendem isso, pregam isso, apregoam isso, inculcam isso na mente das pessoas. Mas o Senhor Jesus veio para salvar, para libertar de todos os dogmas existentes. Ele é a vida, Ele é a vida, Ele é o que cura, Ele é o que batiza, Ele é o que faz você vir às águas, Ele que te preserva no caminho até a volta dele. Ele é o que te leva para o céu. Somente Ele, somente nele, somente em Deus a salvação, na pessoa do Senhor Jesus. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Jesus, glória a Jesus. Bartimeu, não mais cego, não mais assentado e mendigando, não mais assentado e mendigando com a capa de pedinte, com a capa da miserabilidade, com a capa da escuridão, das trevas, com a capa da marginalização, porque um deficiente é marginalizado, é desprezado, ele é violado contra os direitos dele. Não mais Bartimeu estava com aquela capa do abandono, isolado socialmente. Bartimeu agora estava salvo pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus. Estava vendo, enxergando e viu a quem? O Senhor Jesus. Glória a Deus, viu Jesus, que privilégio. Muitos que têm os olhos físicos bons e não veem e não conhecem Jesus, não querem, estão cegos ainda, estão com a sua capa da antiguidade, do posto, dos encargos, dos cargos, não é? Capa de rito, capa de dogmas, estão com as suas capas de ativismo religioso, estão com a capa cercada de cargos. É meu manto, os mantos setoriais, os mantos do trono, dos cargos. Essas capas custam caro e pesam. Tem que deixar elas para poder ir até Jesus. E quando Ele chama, glórias a Deus, está chamando pela misericórdia. Mas quando alguns Ele não chama, Ele já trata com essas pessoas. E aí a conversa entre Ele e o Senhor Jesus. Tem que ficar nu na presença do Senhor para alcançar misericórdia. Vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu agora, seguindo os caminhos de Jesus, salvo e curado, andando com Jesus.
e andando com Jesus, seguindo esse caminho com o Senhor Jesus, o Bartimeu não ia mais ter que mendigar, pedir o pão, não é ficar sentado ali, estava caminhando, estava andando com Jesus. Quem anda com Jesus, o Senhor Jesus provê de tudo, é o sumo pastor. Estamos abrigados com Ele no aprisco dele, Ele cuida da ovelha, Ele alimenta, Ele não deixa que o lobo pegue, Ele segura no colo, Ele apacenta, tem óleo da unção, a cura, tem amor e companhia, a presença do Senhor Jesus, consolo, Espírito Santo. Este é o melhor lugar, o aprisco do sumo pastor. Estamos bem guardados, escondidos ali com o pastor. Temos o calor dele, do amor dele, o fogo do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus. E nesse fogo, nesse óleo, nessa unção, com o Senhor Jesus, não tem lugar para enfermidade, não tem nada, não tem nenhum mal sobrevém. Estamos abrigados com o Senhor Jesus, com o sumo pastor, Senhor Jesus, andando com Ele, nos braços dele. Estamos protegidos, estaremos com Ele para sempre na glória, para participar da mesa dele, as bodas do Cordeiro. Senhor Jesus, o que operou essa maravilha na vida do cego Bartimeu, salvou, curou e fez com que ele seguisse a Jesus pelo caminho, não mendigou mais, foi salvo e foi curado para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Patenteou que Jesus é amor, patenteou, confirmou aquilo que a palavra já fala. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, ele continua salvando, curando, libertando e levando para o céu. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe, vos guarde e vos conceda a paz perfeita que está somente nele, na pessoa dele, a paz perfeita do Senhor Deus. Aquele homem esperou pra ver quanto tempo ele caminhou sem enxergar, quantas vezes precisou de alguém pra lhe guiar, quantas vezes ele foi, mas não soube voltar. Quantas vezes ele murmurou pra Deus, quantas vezes ele pediu: Senhor, me faça ver. Quantas vezes ele chorou ante o peso de sua cruz. Quanto tempo ele ficou sem ver a luz. Quando ele ouvia dizer que Jesus fazia milagres em Cafarnaum, dava luz aos cegos, curava os enfermos, sem ser abençoado não ficava nenhum. Ele ouvia dizer que também em Naim, o filho da viúva, Jesus ressuscitou também a filha de Jairo. Em uma aldeia 10 leprosos curou. E foi aí que aquele homem cego, movido pela fé, queria ver Jesus à beira de um caminho, triste a mendigar. Ouviu também dizer que Jesus ia passar por ali, porque Jesus já estava em Jericó. E de repente ele ouviu um barulho soar. Perguntou o que era, alguém lhe disse: é Jesus que está passando por
curando e salvando. O cego disse: agora que eu vou enxergar. Filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus lhe ouviu, Jesus, filho de Davi, parou a multidão tem misericórdia de mim. e levaram Bartimeu a Jesus. E Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. e Jesus disse: Então veja. Bartimeu logo viu e muito se alegrou, porque viu pela primeira vez o rosto do Salvador. Porque viu pela primeira vez o rosto do Salvador. Filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia.